Amém, meu irmão? Glória a Deus por mais um dia, mais uma oportunidade que você está dando para Deus, né? Através de mim, entrar na sua casa, entrar no seu carro, entrar no seu computador, para que juntos nós venhamos a aprender um pouco mais desse amor de Deus, desse evangelho, dessa boa notícia, dessa verdade que Jesus veio trazer para nós. Até o ano de 2000, até o ano zero, né? Hoje nós vivemos no ano de 2014 depois de Cristo. Jesus disse no Evangelho de João que a lei nos foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Então nós estamos vivendo no ano de 2014 depois da lei. Jesus ele veio, ele cumpriu a lei. Pastor, mas então, o que a lei fazia? Qual que foi o propósito da lei? A Bíblia diz que a lei foi dada por causa dos transgressores. Quando eu transgrido, eu infelizmente já tive várias multas de trânsito em estrada por excesso de velocidade. Então eu transgredi uma lei. Se era 100 eu estava 130, 140, se era 120 eu estava 140, 150. E por eu ser um transgressor, a lei me alcançava. Chegava lá, foto, tudo direitinho lá em casa. Pontos na carteira, existia uma penalidade, né, o preço que tinha que ser pago, existia uma penalidade por descumprir a lei. Mas a lei ela nunca mudou minha vida. Não, pastor, não. Eu sabendo que existe o limite de velocidade, ainda assim eu transgredia. Deixa eu te ensinar o que mudou a minha vida. O que mudou a minha vida foi o amor de Deus. O que tem mudado a minha vida chama-se a graça de Jesus. Eu li algo, eu achei fantástico. Eu falei assim, o que a lei fazia? A lei falava, isso é pecado. Isso está errado. Isso eu condeno. Mas a lei nunca me deu condições para não cometer esse pecado. Pastor, Paulo fala, a lei, ele falando sobre a lei e sobre a graça, ele fala assim, a lei é ruim? Ele falou assim, não, eu não teria conhecido a lei, eu não teria conhecido a cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Então a lei, ela é como um espelho que fala para mim assim, você está com uma espinha no rosto, ou você está com o cabelo todo desarrumado, mas não tem, se você pegar o espelho que está te acusando, está refletindo a sua imagem, que você tem uma espinha, ou teu cabelo está todo desarrumado, o espelho não tem condições de curar a sua espinha ou de arrumar seu cabelo. Você está entendendo? O que a lei fez? O que até antes de Jesus o povo vivia? O povo vivia debaixo de uma lei. E Jesus veio não para revogar a lei, mas ele veio para cumprir a lei. E ele cumpriu a lei. Quando ele morreu e ressuscitou, a lei foi toda ela cumprida. Agora, pastor, então você pode matar, você pode adulterar, você pode mentir, você pode... Não, meu irmão, a lei ela foi cumprida em Jesus e Jesus está dentro de mim. Agora, eu sei o que é errado por causa da lei e agora eu tenho condições de não viver de acordo mais com a lei. Olha o que diz aqui. Romanos 6, verso 14 diz, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. O pecado não terá domínio mais sobre a sua vida, porque você não vai estar mais debaixo, você não está mais debaixo da lei. O domínio, o exercer autoridade. Mas eu não quero cometer mais isso, eu não quero fazer mais isso. Antes na lei não tinha jeito, agora na graça, agora no tempo de Jesus, agora no tempo do Evangelho, agora tem. Porque tem esse amor disponível para você, tem essa graça disponível para você. Tem esse favor de Deus disponível para você. E eu quero falar um pouquinho com você hoje sobre isso. Eu quero falar com você que está desesperadamente lutando contra um pecado e você não consegue se desvencilhar dele. Você olha no espelho e vê um pecado na sua vida. As pessoas olham para você e apontam o dedo, falando você é um pecador, você é um nada, você é um errado, você é um bandido. Você não... eu vejo pessoas se debatendo com um cigarro, eu quero parar de fumar, pastor. Eu quero parar de usar droga. Eu quero parar de beber. Eu quero parar de me prostituir. Eu quero ter controle eu quero ter controle no controle remoto.
Eu não quero assistir mais determinados programas. Eu não quero mais acessar determinados sites. Eu não quero mais isso, mas eu não consigo me livrar disso. Eu não consigo viver livre disso. Olha aqui o que diz a respeito disso. Quem me livrará? Aqui, Paulo fala. Então, capítulo 7 de Romanos, depois leia na sua casa o capítulo 6 e o capítulo 7, Paulo está falando dessa realidade da lei e desse tempo da graça que já existia por causa de Jesus. Ele estava falando, você quer viver agora livre? Olha o que diz aqui. Porque eu não faço o bem que eu prefiro, mas o mal que eu não quero, esse eu acabo fazendo. Quantas vezes eu e você já nos deparamos assim? Puxa vida, eu não queria fazer isso mais. Eu não queria viver dessa forma. Mas eu acabo fazendo isso. Paulo fala aqui, Romanos 7:20, mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz o sim, e sim o pecado que habita em mim. E Paulo está desesperado com essa condição, porque ele sabe que dentro dele, como ele fala aqui, vamos ler aqui, porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. E como é que eu vou fazer, como é que eu vou lidar com essa situação? Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. E ele exclama e fala assim, desventurado homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Como é que eu vou sair dessa situação? Qual situação? O bem que eu quero fazer eu não faço. As coisas boas que eu gostaria de fazer eu acabo não fazendo. Mas o mal que está residindo em mim, o pecado que reside em mim, essa condição adversa que reside em mim, eu não estou conseguindo lidar com isso. Eu não estou conseguindo sair dessa situação. E ele fala, quem me livrará do corpo dessa morte? E ele fala, graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Graças a Deus a Jesus. Não é graças a Deus a lei. Não é graças a Deus a minha disciplina. Não é graças a Deus as minhas práticas, a minha obediência. Não, é graças a Deus a Jesus. Graças a Deus a Jesus. Graças a Deus a Jesus. Sabe o que você precisa para você viver livre do pecado? Sabe o que você e eu precisamos para vivermos livres dessa condição de, o que eu queria fazer eu não faço, mas sabe o que você e eu precisamos? Mais do amor de Deus dentro das nossas vidas. Nós precisamos nos encher mais do Senhor. Nós precisamos nos envolver mais com Deus. Nós precisamos, como diz o pastor Célio, eu preciso passar mais tempo com Jesus. Se você ler, você vai ver Jesus subindo ao monte para orar. Ele subia para se relacionar com o Pai. Ele precisava de um relacionamento com o Pai. Do mesmo jeito que você e eu precisamos de relacionarmos com o Senhor. Olha o que diz aqui um texto aqui, Efésios capítulo 5. A respeito de encher. A respeito de... Nós precisamos nos encher. Pensa A física tem uma lei que diz que 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, ok? Então, se você pega um copo vazio, dentro dele ele está vazio, mas ele tem ar. Se você despejar a água vai expulsar o ar lá de dentro, concorda? Pastor, mas quando você bate um prego numa madeira, o prego, ele empurra as fibras da madeira para o lado e ele ocupa aquele lugar que era da madeira. Não tem como 2 corpos ocuparem o mesmo lugar no espaço. Não tem como eu ser cheio de Deus e cheio de pecado. Quanto mais cheio de Deus eu estiver, mais vazio de pecado eu estarei. Pastor, como é que eu faço para ficar livre de pecado? Encha-se de Deus. Desventurado homem que sou. O apóstolo Paulo, meu irmão, ele tinha problema como você e eu temos. Ele passava por lutas como você e eu passamos. E o que ele fez? Ele chegou num ponto e falou assim, como é que eu vou viver nessa condição? Como é que eu vou me livrar dessa condição? E ele fala, desventurado homem que eu sou, quem que vai me livrar do corpo dessa morte? Quem que vai resolver esse problema para mim?
eles clamam dizendo: graças a Jesus, graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Deus, muito obrigado por ter enviado Jesus, muito obrigado por ter enviado a graça que não me trata segundo o que eu faço, a graça que não me trata segundo eu mereço, a graça que me trata segundo o amor de Deus. Deixa eu te ensinar algo, depois nós vamos entrar nesse texto aqui de Efésios. As pessoas têm procurado alcançar o favor de Deus por méritos. As pessoas têm procurado alcançar graça de Deus, bondade de Deus, milagre de Deus, através dos seus méritos. Eu não esqueço de um dia uma pessoa procurou minha mãe e falou assim: eu não entendo por que Deus não me cura, porque eu frequento determinada igreja desde o meu nascimento, eu sou dizimista fiel, e eu canto no coral da igreja, eu não sei por que Deus não me cura. Ou seja, ela olhava para ela e ela se via merecedora do favor de Deus, sendo que na Bíblia, pessoas foram curadas. A maior parte das curas, dos milagres de Jesus, foram operados na vida daqueles que não eram judeus, daqueles que não eram evangélicos, daqueles que não eram católicos, daqueles que não tinham religião nenhuma. Eles não eram nada. Eles não eram nada. Mas eles tinham algo que todos tinham em comum. E esse algo que eles tinham em comum foi o que Jesus falou: a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Vá em paz e seja feito conforme a tua fé. Pastor, você estava falando de graça, agora você está falando de fé. Porque a fé e a graça, elas andam em conjunto. Porque Efésios capítulo 2, verso 8 diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso é um dom de Deus, não de obras. Não é por merecimento, não é por aquilo que você fez e agora Deus está vindo com pagamento. Porque você canta no coral, eu te curo. Porque você é um dizimista fiel, eu te abençoo. Porque você frequenta a igreja e procura me obedecer, eu vou prosperar a sua vida, meu irmão. Não, esse não é o Evangelho. Por isso que eu estou dizendo, nós estamos vivendo no tempo do Evangelho. Nós estamos vivendo no tempo da graça. Nós não estamos vivendo no tempo da lei, que era uma troca, que era uma barganha. Que era, você fez, acontece isso. Se você não fizer, não acontece nada. Pastor, então eu posso viver em desobediência? Meu irmão, eu não conheço uma fé desobediente. Mas a fé gera obediência, obediência não gera fé. Obediência, sabe o que gera? Legalismo. Um homem cheio de lei. Obediência leva, eu vou receber, Deus, você tem que fazer isso na minha vida, Deus, por causa disso, disso e disso. Obediência não gera fé. O que é fé? Eu creio no Senhor, eu creio no teu amor, eu creio na tua graça, eu creio no teu favor pela minha vida, Jesus. Eu creio que você me ama a despeito das coisas erradas que eu tenho feito ou eu fiz. Por isso que a fé anda juntinho com a graça, e a graça se manifesta na vida daquele que crê. Você precisa entender isso para você se desvencilhar, para você começar a receber daquilo que Jesus fez por você, não porque você merece, mas porque você crê. Não porque Deus, Ele distingue você das outras pessoas. Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Ele age na vida de todo aquele que crê. Por isso, como eu tenho falado, seja um crente, meu irmão. Crente não é evangélico, não. Crente é aquele que crê em Jesus. Aqui no Sal da Terra, nós não nos chamamos de evangélicos. Nós nos chamamos de crentes. Crentes no nome de Jesus. Crentes na obra consumada de Jesus na cruz. Crentes que nós somos salvos pela graça. Não porque somos melhores ou piores, não porque merecemos ou não. Não porque obedecemos ou praticamos, mas porque Jesus, Ele se manifestou para dar vida. E vida em abundância. E eu creio nessa verdade. E porque eu creio, eu vou procurar viver o Evangelho. Amém, meu irmão? Já já nós vamos voltar e nós vamos... Pastor, por que Paulo falou, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele falou, graças a Deus por Jesus Cristo. Você vai entender isso. Amém?